O Ministério da Saúde recua e decide liberar a vacinação contra a Covid-19 nos adolescentes de 12 a 17 anos, mesmo sem comorbidades. A imunização na faixa etária foi retomada uma semana após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticar a campanha antecipada dos estados. Ontem, o secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, voltou a dizer que a medida cautelar tinha sido tomada para apuração de uma morte que depois se provou sem relação com a vacina. Investigações sobre o caso foram conduzidas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. De acordo com o secretário, os benefícios do imunizante da Pfizer são maiores do que os riscos. Nesse cenário, decidiu-se, então, suspender a medida cautelar, a nota técnica, que, então, recomendava a não aplicação de forma cautelar dessas doses em adolescentes. Então, hoje, foi publicada uma nota técnica elaborada pelo Ministério, que então avalia todo esse cenário e verifica que os benefícios da vacinação são maiores do que os eventuais riscos dos efeitos adversos da sua aplicação. Na semana passada, aqui no Salve Salve Band News, a infectologista e epidemiologista Luana Araújo adiantou que um caso de efeito adverso não impossibilita a vacinação. A existência de um evento adverso grave não inviabiliza ou não modifica a relação risco-benefício que a gente vê até agora para essa população de 12 a 17 anos com Covid e a vacinação da Pfizer. Não existe essa circunstância agora. Continua sendo uma decisão absolutamente desconectada da realidade. É uma lástima, para não dizer coisa pior. Pois é bom deixar claro, aliás, que a infectologista e epidemiologista Luana Araújo, que é atacada pelos bolsonaristas, não aceitam ninguém que mostre a realidade contra as narrativas deles, ela estava dizendo que isso aí é por hipótese, quer dizer, ainda que viesse a ser demonstrado que a adolescente em São Paulo morreu em decorrência da vacina, o que se constatou ser falso, não há correlação, muito menos causalidade, mas ainda que houvesse, isso não seria suficiente para suspender a vacinação, porque a relação risco-benefício continua sendo melhor, ou seja, as pessoas continuam precisando se vacinar nessa faixa etária de 12 a 17 anos, porque com a vacina elas têm menos risco de ter um caso grave ou vir a óbito. Então isso já foi colocado aqui no programa na quinta-feira passada. Nós estamos na quinta-feira seguinte. Ontem que veio esse recuo do Ministério da Saúde, eles demoraram 6 dias para admitir e constatar tudo aquilo que foi dito nesse programa, em tempo real, ainda nos finalmente daquela coletiva, que ao contrário do que faz parecer o secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, teve uma série de outras alegações falsas e não apenas um foco numa suspensão em razão de uma apuração em andamento sobre um caso de óbito. Não foi assim não. Eles fizeram um escarcéu naquela postura política, eleitoreira, com o Marcelo Queiroga à frente, acusando governadores e prefeitos, ali gente dos estados, tá trocando a dose da vacina, quer dizer, sem resolver o caso pontualmente, sem esclarecer onde aquilo que estava acontecendo. Falaram em 1.500 eventos adversos, sem até destacar o grupo de 3,5 milhões de adolescentes, sem fazer todos os cálculos sobre riscos e benefícios, sem detalhar os eventos adversos. Quer dizer, o que pode ser chamado de evento adverso? Uma dorzinha no braço? O sujeito fica à tarde com uma dorzinha no braço, depois ela passa, o sujeito está protegido contra a morte durante meses, anos, o que quer que seja aí o prazo de validade da dose da vacina, a depender, evidentemente, da vacina e dos estudos que ainda serão feitos. Vamos ver quantas vezes nós vamos precisar tomar ao longo da vida. No entanto, ficamos muito mais protegidos com a vacina. Então, não se fez a devida minúcia, o devido detalhamento sobre esses eventos adversos. Se quis lançar aí uma aura de desconfiança sobre a vacinação no Brasil, porque isso interessa ao grupo político do qual, lamentavelmente, Marcelo Queiroga faz parte, no sentido político rasteiro mesmo, daquele que, supostamente técnico, porque é um médico, usa essa
suposta autoridade para legitimar narrativas de interesses outros, já que houve uma postura negacionista por parte do governo desde o começo da pandemia, de negar a gravidade da situação, de negar a própria necessidade das vacinas, tanto que rejeitou a da Pfizer, achincalhou a do Instituto Butantan. Eles distorceram naquela nota e naquela coletiva a posição da Organização Mundial da Saúde, que não é contra a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Na verdade, o que se fala é a ordem que está sendo seguida aqui no Brasil. Então você vacina primeiro os grupos de risco, pessoas com comorbidades, faixa etária, de trás para diante, diminuindo até chegar nos adolescentes que precisam ser vacinados também. Tem menos riscos do que os demais, no entanto, há casos de hospitalização, internação, intubação e óbito. Tem mais de 1.000 aqui no Brasil, por aí, né? Os números estão sendo apurados aí no noticiário. Então, você tinha uma recomendação da OMS a respeito da ordem, não contrária à vacinação de adolescentes. No entanto, eles distorceram tudo. O próprio Reino Unido, uma coisa é você suspender a vacinação para dar a terceira dose para idosos. Outra coisa é você parar com aquela vacinação, porque, não vale a pena para adolescentes, coloca os adolescentes em risco e tal, tudo conversa fiada. Eles estão dando a primeira dose para os adolescentes e estão monitorando ali todos os resultados, como foi colocado, inclusive, pela infectologista Luana Araújo aqui no programa. Então, eles fizeram um escarcéu, geraram uma preocupação infundada por parte dos pais, muitos dos quais mandam mensagens aqui para a Band News FM, para mim, nas redes sociais, para saber exatamente o que está acontecendo. E a gente traz a informação sobre a realidade, porque esse programa, Salve Salve Band News, não é sobre a realidade paralela da propaganda bolsonarista. As pessoas precisam entender que você tem um grupo político que incorreu numa série de... Olha, precisa ser muito generoso para dizer erros, equívocos, né? Tem irregularidade, você tem investigação sobre ilicitudes, crimes, tanto no aspecto sanitário quanto no aspecto de desvio de dinheiro público em gabinetes passados. Então esse grupo precisa da fantasia. Ele precisa que a sua claque, muito bem remunerada para desinformar os brasileiros, fique lá propagandeando as teorias conspiratórias do movimento antivacina americano, que não prevalece nos Estados Unidos, embora ajude a formar bolsões, regiões, onde as pessoas ficam em maior risco. E é isso que está acontecendo. O grupo nos Estados Unidos, nesse momento, que está sob maior risco, que está sendo internado, eventualmente indo a óbito, é o grupo das pessoas que acreditam nessa retórica imbecil contra a vacina que protege contra a Covid-19. A gente está vendo vários casos, eu estava divulgando no meu Instagram Stories, de pessoas que são líderes de movimento anti-vacina, pessoas que pregavam contra o uso de máscaras e tal, e que estão morrendo. A cada dia tem um caso. Até derrubei um negócio aqui, que eu fui pegar o meu celular para ver. Eu vou tentar aqui lembrar, porque eu teve uma notícia que saiu ontem. 3 irmãos que recusaram vacina morrem de Covid-19 em intervalo de 8 dias. E várias outras, assim, nesse mesmo sentido, que eu tenho compartilhado também, que estão aí nos portais de notícia. Então eles fizeram o escarcéu, não foram pontuais, e foi isso justamente que eu apontei naquele dia. Para 6 dias depois, falar assim, não, vamos voltar e tal, passou. Agora lá no zap profundo, lá no disparo em massa, para o tiozão e para a tiazona de WhatsApp que não acompanham a imprensa, que caíram nessa retórica de demonização da imprensa, como se só o bolsonarismo fosse a fonte da verdade, nada disso vai circular direito, vai continuar sendo disseminada a narrativa deles. Lá, eles não estão falando sobre a revelação da não causalidade da vacina na morte da adolescente que tinha uma doença autoimune. Não, lá está circulando meme, imagem, com aquelas associações rudimentares de supostas ideias, dizendo que morreu por causa da vacina e dizendo que o resto do mundo quer esconder isso. É assim. Não circulam as informações sobre os líderes de movimentos anti-vacina e anti-máscara que estão morrendo. Sobre empresário, um dos quais resultou
numa reportagem que a gente comentou ontem, que foi assunto da CPI de ontem, negacionistas que morreram. Então isso não circula no ambiente da propaganda bolsonarista, na bolha que o bolsonarismo tenta manter até para conseguir passar para o segundo turno em 2022, ainda que isso, repito, afaste todo o resto do eleitorado, e a gente vai tratar de pesquisas novas aí mostrando o aumento da rejeição contra Jair Bolsonaro. Então aqui se trata da realidade, da primeira realidade, para usar o conceito utilizado pelo filósofo Eric Voegelin. Aqui não é a segunda realidade, não é o mundo da fantasia bolsonarista, a realidade paralela que é fabricada aí por bancadas, pessoal de microfone, pessoal que está lá nos Estados Unidos falando besteira para o povo brasileiro, pessoal que está lá no conforto, traduzindo as teorias conspiratórias do movimento antivacina americano e de uma ala da direita americana que acabou numa derrocada moral e intelectual para aderir dessa forma mais perversa ao nacional-populismo e que agora topa formar uma frente ampla internacional, nacional populista, disfarçada de direita, conservadora e tal. Mentira! Imagina se a tradição de pensamento conservador defende essas barbaridades. A tradição de pensamento conservador está presente, inclusive, na esfera médico-científica, por meio da valorização da virtude primária, que é a prudência. É preciso ser prudente, justamente contra o vírus. É preciso se prevenir. Então, o papel do Marcelo Queiroga, que agora está em Nova York, com o Covid-19, estava lá tirando foto, comendo pizza, junto com a comitiva brasileira, com um presidente que não se vacinou. Foi um papel absolutamente absurdo, lamentável, asqueroso, na verdade, para ser mais preciso. E ele está lá, sendo sustentado pelos pagadores de impostos do Brasil para ficar mais 14 dias naquele país para o qual nem sequer deveria ter ido. Ainda não veio à tona uma justificativa plausível para a presença do ministro da Saúde na comitiva brasileira. O presidente foi lá para dar um discurso que ele leu. Agora levaram. Todo mundo quer viajar, né? Todo mundo quer fazer excursão com o dinheiro dos outros. Foi assim para Israel, foram lá ver o spray nasal. Nenhum brasileiro recebeu o spray nasal milagroso que preveniria contra a Covid-19. Mas foram todos lá passear. Eduardo Bolsonaro foi lá passear. Está fazendo aí o seu filmete das próximas campanhas, né? Olha só como está inteirado aí com o resto do mundo, já conversou com fulano, já conversou com Beltrano, estava lá na Fox News atacando o prefeito de Nova York, chamando de marxista, porque é isso que o bolsonarismo faz, né? Diante de debates pontuais sobre questões específicas, eles só falam, comunista, marxista, esquerdista, etc. Eu já fiz várias críticas ao prefeito de Nova York, falo com total tranquilidade, em aspectos sobre a segurança pública, tem artigos meus que podem ser encontrados na internet. Agora, o que o sujeito está falando são coisas óbvias a respeito de vacinação. O presidente Jair Bolsonaro não se vacinou. E ele está lá ironizando, dando uma lista de postos de vacinação, inclusive. E a rebatida é sempre essa, né? Mas você tem aí vários núcleos no restante do mundo, que são bem financiados, inclusive, é preciso verificar como é que vão ser feitas essas campanhas bolsonaristas aqui no Brasil, depois da formação dessa frente ampla internacional, que estão dispostos a disseminar esse tipo de narrativa que tem o seu nicho para encontrar. Então, é uma outra realidade. O Ministério da Saúde, sem todas aquelas pompas, né, por meio do seu secretário, já que o ministro nem está aqui, volta a vacinação e tal, mas no Zap continua circulando as barbaridades. Eu tenho que falar essas palavras, porque as pessoas perderam a noção das coisas no Brasil. A gente está falando aqui de negacionismo, a gente está falando aqui de um vírus que está matando as pessoas, que matou pessoas enquanto elas não tiveram a vacina, que não foi adquirida por esse governo durante meses. É disso que se trata, é uma missão dolosa de socorro para a população. É como se a população estivesse afundando no mar, naufragando, e o governo não mandasse boia. É disso que se trata. Um segmento da população, não todo, evidentemente, porque nem todo mundo morre, mas todo mundo precisa da boia, todo mundo precisa da vacina.
Então, o que se apura na CPI da pandemia é crime contra a vida. E esse pessoal, por interesse político, eleitoral, um pessoal que está num conforto muito maior ou por interesse financeiro, a turma que fica aí atuando remotamente para espalhar mentira no Brasil, essa turma não está nem aí para essas coisas. Então, a CPI da pandemia está investigando crimes contra a vida. Se perdeu no Brasil o valor à vida humana. A pessoa acha que o sujeito que aparece lá com uma mala de dinheiro tem que ser preso. É vagabundo e bandido se está roubando. E já vamos falar aqui de roubo em gabinete também. Agora, aí é um escarcéu. Se aumenta imposto, aí não pode e tal. Agora, se está espalhando narrativa em que muita gente pouco instruída, gente crédula, em grupo político que está no poder, deslumbrada muitas vezes, acredita, e a pessoa acaba morrendo, aí para eles não passa pano, relativiza e tal. Então se perdeu completamente a hierarquia dos valores no Brasil. É triste que seja assim, mas a gente está aqui para combater e vai continuar incomodando todos aqueles que querem chafurdar aí nesse lamaçal.